lá, todo mundo que estuda a Reforma Protestante conhece os seus pilares, certo? Aquelas ideias que mudaram o mundo. Mas e se a história não terminasse aí? E se existisse um quinto pilar, um que só foi proposto muito, muito tempo depois? É sobre essa ideia bem provocadora que a gente vai conversar hoje. Vamos lá? Então, para começar, vamos dar um passo atrás. Quais são esses famosos pilares da reforma? Aqueles que sustentaram toda aquela revolução de pensamento lá no século XVI. É bom a gente ter isso bem fresco na memória, porque é o nosso ponto de partida. E aqui estão eles, os famosos 4 solas. Primeiro, sola escritura, ou seja, só a escritura, a ideia de que a Bíblia é a autoridade final. Depois vem sola fide e sola gratia, que a salvação vem só pela fé e só pela graça. Não é algo que se conquista por mérito, é um presente. E claro, solos Christus, só Cristo é o mediador. Ponto. Por 500 anos essa foi, digamos, a fundação do prédio. Pois é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. E se essa lista que parece tão fechadinha, tão definitiva, na verdade tivesse um espaço a mais, uma vaga para um novo pilar? E o mais curioso, uma ideia que não veio dos reformadores originais, lá do século XVI, mas que surgiu séculos depois, já no século XX. Olha só essa citação do teólogo David Mesquiati de Oliveira. É ela que dá o pontapé inicial na nossa discussão. Ele diz que o pentecostalismo traz um quinto elemento, o solos Spiritus Sanctus, ou, em bom português, somente pelo Espírito Santo. E aqui está o pulo do gato. A proposta não é jogar fora os outros pilares, mas sim adicionar uma nova camada, uma nova dimensão a eles. Então, a estrutura completa ficaria assim. A gente teria os 4 pilares clássicos e, ao lado deles, o Solus Spiritus Sanctus, o movimento pentecostal, que muitos veem como uma espécie de irmão mais novo da Reforma, defende que a experiência direta com o Espírito Santo é tão, mas tão central que merece um lugar de destaque, o seu próprio pilar. Mas de onde veio essa ideia? Como isso surgiu? Para a gente entender de verdade o Solus Spiritus Sanctus, a gente precisa mergulhar um pouco na mentalidade pentecostal. Porque, curiosamente, o lema deles também era um retorno às fontes, igualzinho ao dos reformadores. Só que a interpretação do que essas fontes significavam, aí foi completamente diferente. A palavra-chave aqui é normativo. O que isso quer dizer? Bom, para os pentecostais, os acontecimentos lá do dia de Pentecostes, que estão na Bíblia, não foram algo que aconteceu uma vez e pronto, acabou. Não. Para eles, aquilo é um modelo, é a norma, é uma experiência que deve ser buscada e vivida por toda e qualquer geração de fiéis. E olha, essa pequena mudança de perspectiva muda absolutamente tudo. E aqui o contraste fica gritante. Pensa só. Os reformadores do século XVI bradavam ad fontes, ou seja, de volta às fontes, mas eles estavam falando dos textos, dos manuscritos originais da Bíblia. Já os pentecostais, quando usaram o mesmo lema, tinham outra coisa em mente. O foco não era só o texto, era a experiência que aquele texto descrevia. O objetivo não era só ler sobre o Pentecostes, era reviver o Pentecostes. E é claro que esse foco todo na experiência levou a uma doutrina bem particular, algo que realmente diferencia o pentecostalismo da maioria das outras correntes protestantes. E essa doutrina tem tudo a ver com a visão deles sobre o batismo e o poder do Espírito Santo. O nome técnico para isso é pneumatologia. É o campo da teologia que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. E a pneumatologia pentecostal é considerada sui generis, ou seja, única. E por que ela é tão única? Porque ela defende que existe uma experiência com o Espírito que acontece depois da salvação. É um passo além. Isso fica muito claro no conceito das 2 bênçãos. Vamos lá. A primeira bênção é a salvação. Isso é básico da reforma, os reformadores defenderam isso com tudo. Mas aí os pentecostais introduzem a ideia de uma segunda bênção, uma experiência separada que vem depois, chamada de batismo com o Espírito Santo. E aqui está o ponto mais importante. Essa segunda bênção não é para salvar de novo. Ela é vista como um empoderamento, uma capacitação para o serviço, para o testemunho, para a vida cristã na prática. Ok, mas como alguém sabe que recebeu essa tal segunda bênção? Bem,
Para o pentecostalismo mais clássico, a evidência mais clara, o sinal inicial, é a glossolalia, o famoso falar em línguas. Esse sinal, que é externo e perceptível, acabou se tornando uma verdadeira marca registada do movimento. Então, o que a gente tem até agora é uma teologia muito focada na experiência e no empoderamento. A pergunta que fica é: como essa ideia se encaixa com os 4 pilares originais? Ela vem para substituir algum deles? Não. A proposta é que esse 5º pilar, na verdade, ativa os outros 4. E essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. A ideia é que o Solus Spiritus Sanctus não compete com os outros. Ele é a força que dá vida a eles. Pensa comigo, Sola Scriptura. Ok, a Bíblia é a autoridade, mas quem ilumina o texto para o coração da pessoa? O Espírito. Solus Christus. Cristo é o centro de tudo. Mas quem pega a obra de Cristo e a torna algo real e aplicável na vida de alguém hoje? O Espírito. E com sola fide e sola gratia é a mesma coisa. A fé e a graça são fundamentais, mas o Espírito é visto como o alicerce onde a fé se apoia e o veículo que entrega a graça. É uma relação assim de total interdependência. Essa citação aqui é fantástica porque ela amarra tudo isso. Nos pentecostais, não só a pneumatologia é cristológica, mas a cristologia é pneumatológica. Uau! O que isso quer dizer? Que não dá para entender o que eles pensam sobre o Espírito sem entender o que pensam sobre Cristo. E o contrário também é verdade. As duas coisas estão tão conectadas, tão entrelaçadas, que são como 2 faces da mesma moeda. É uma teologia muito, muito integrada. Aí alguém pode perguntar, peraí, mas quem ousa adicionar alguma coisa a uma base que já tem 500 anos? A resposta, ironicamente, vem de um princípio da própria Reforma. Ecclesial Reformata é sempre reformanda est, ou seja, a Igreja Reformada sempre se reformando. A ideia aqui é que a Reforma não foi um evento que aconteceu e acabou. É um processo contínuo que deve ser guiado, segundo essa visão, pelo próprio Espírito. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, não é? O que significa, na prática, uma tradição estar sempre se reformando? Quer dizer que se os pilares fundamentais podem ser expandidos, será que uma nova perspectiva que surgiu tanto tempo depois pode de fato acrescentar algo essencial a uma das maiores revoluções da história? A proposta dos Solos Espíritos Santos nos força a pensar sobre a natureza da tradição, da revelação e do que significa estar em constante reforma. Fica aí a reflexão.